Eu trabalhava no turno da noite em um posto de gasolina porque estava precisando de dinheiro e precisava de um segundo emprego. Trabalhei nesse turno por alguns meses e foi por volta do meu segundo ou terceiro mês que esse cara começou a vir regularmente. Ele tinha cerca de 1,80 m de altura, cabelo comprido e desgrenhado, sempre entrava, comprava uma cerveja grande e saía. Mas depois de um tempo, numa noite, ele me perguntou meu nome. Disse a ele meu nome e ele ficou repetindo: "Rob, eu gosto disso", rindo para si mesmo. Ele abriu a cerveja que acabara de comprar e saiu da loja falando sozinho, claramente bêbado. Essa foi a noite em que fiquei curioso para saber se ele tinha bebido e dirigido todas as vezes que vinha à loja. Observei enquanto ele saía e desaparecia de vista, longe da propriedade do posto de gasolina. Fazia sentido. Ele nunca comprava gasolina, sempre apenas álcool. Vi ele quase todas as noites depois disso por um tempo. Ele vinha algumas noites visivelmente mais bêbado que outras. Às vezes apenas se encostava em uma das prateleiras por um tempo sem dizer nada, apenas olhando para a parede. Perguntei a ele seu nome finalmente. Ele me olhou, demorou uns 5 segundos e disse: "Bob." Sempre tive a impressão de que Bob é um nome falso típico quando você está mentindo sobre seu nome. Mas eu aceitei. Disse: "Então, Bob, onde você trabalha?" Ele riu tão alto que me assustou. Disse que não trabalhava, que o governo tinha arruinado seu emprego. Tive a impressão de que ele estava bêbado novamente. Ele me olhou com um rosto zangado, mas interessantemente disse: "Eu gosto de você, Rob. Você parece saber o que está fazendo." Não entendi o que isso significava, mas ele saiu da loja logo depois. Não o vi por um tempo. Depois de mais de uma semana, o que era muito para um cliente regular como ele. Bob sempre me deu uma vibe meio estranha, ligeiramente assustadora. Imaginei que ele geralmente estivesse bêbado, mas algo obviamente estava errado em sua vida pessoal. Bem, numa noite muito tempestuosa, com menos clientes do que o usual, provavelmente por causa da tempestade, ouvi o som da porta da frente enquanto alguém entrava e, juro, antes de olhar, imaginei que fosse Bob. E quando olhei, fiquei chocado ao ver que era realmente ele, mas uma versão muito mais assustadora de Bob. Ele estava completamente encharcado, não estava usando uma capa de chuva ou usando um guarda-chuva, apenas uma camisa escura e jeans. Seu cabelo comprido estava encharcado, e ele estava apenas parado perto da porta, olhando diretamente para a frente, para a parede. Ele parecia zangado e ao mesmo tempo distante, como se seus pensamentos estivessem correndo. A maneira como ele estava parado ali, olhando fixamente para o nada, completamente encharcado, estava me assustando. Disse: "Bob, você está bem?" Ele não virou a cabeça nem se mexeu, continuou parado e disse: "Eu fiz algo muito ruim." Perguntei: "O que você fez?" Ele então me olhou e disse: "Eu preciso de um lugar para me esconder." Então passou por mim na direção do pequeno corredor do banheiro. Desapareceu atrás da parede e ouvi uma das portas abrir e fechar. Eu estava genuinamente desconfortável com Bob agora. Não gostava de sua presença sempre que ele estava na loja, e essa noite algo estava excepcionalmente estranho sobre ele. Ele parecia um zumbi, e aquele comentário de "eu fiz algo muito ruim" era incrivelmente assustador. Algum tempo passou e Bob nunca saiu do banheiro. Assumi que ele estava bêbado novamente, provavelmente desmaiado ou vomitando. De qualquer forma, não queria intervir. E então, a próxima coisa que me lembro é que as luzes do lugar se apagaram e a loja ficou completamente escura. Estava parado em um posto de gasolina na escuridão total durante uma tempestade severa, com um homem desequilibrado e bêbado. Usei a lanterna de trás do balcão para me guiar até o fundo da loja, onde ficavam o estoque e o painel elétrico. A porta dos fundos estava no mesmo pequeno corredor dos banheiros. Ao passar pelas portas dos banheiros, ambas entreabertas, notei que Bob não estava em nenhum deles. Continuei para os fundos, planejando ir direto ao painel, mas parei quando ouvi um leve gotejamento na sala e o ranger de sapatos molhados. Meu coração afundou no estômago. Chamei por Bob com uma voz fraca e assustada. Ouvi rangidos bem à minha esquerda. Quando apontei minha lanterna naquela direção, lá estava Bob com os olhos arregalados, e ele avançou em minha direção gritando: "Eu vou te matar." Empurrei-o para longe enquanto ele tentava arranhar minhas costas.
Corri de volta pela porta para a frente da loja. Ele não me seguiu. Peguei minha jaqueta de chuva e corri para meu carro. Sentei no carro enquanto discava para o 190 e conversava com a operadora. Não demorou muito para que alguns policiais chegassem e entrassem comigo. Bob ainda estava se escondendo no fundo da sala, encolhido em um canto, aparentando ser uma criatura raivosa. Suas pupilas estavam dilatadas. Ele estava sob efeito de alguma substância. Levaram-no para a delegacia depois que contei que ele avançou em mim, ameaçou me matar e disse que tinha feito algo muito ruim. Descobri, mais de um mês depois, que o verdadeiro nome desse cara Bob era Martin, e ele havia espancado brutalmente sua ex-esposa até a morte. Isso poderia ter acontecido na mesma noite em que ele veio ao posto de gasolina. Resumindo, nunca mais quis trabalhar no turno da noite, em nenhum emprego depois dessa noite.